Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquina de lavar aqui do Portal. Reparou que hoje eu não estou no meu estúdio? Não, estou viajando, mas parei um pouquinho para criar um conteúdo aqui. Na realidade, eu vou responder a comentários que os inscritos do canal deixaram aqui nos comentários, beleza? Inclusive, se você quiser deixar seu comentário, corre o sério risco, se o seu comentário for legal, ou um comentário pertinente, ou até mesmo uma pergunta, pode ser que eu venha responder aí num próximo vídeo, beleza? Então capricha, deixa aí seu comentário. Quem sabe o próximo é baseado no seu comentário. Bom, recentemente eu fiz um vídeo dizendo assim, quanto cobrar pela troca das gachetas. Tá legal? Ficou um vídeo bem completo, onde eu explico como é que eu faço as contas para poder cobrar, certo? Ficou legal, eu se fosse você, procurava no canal e assistia, tá legal? E aí o Jairo Trindade, ele colocou um comentário, só troquei duas e mesmo assim não ficou boa, para nunca mais pegar, cobro logo um valor para não ser aprovado. Bom, Jairo, de fato, troca de gacheta não é uma missão muito fácil, tá certo? Dá trabalho. E o pior de tudo é que às vezes o cliente ele não valoriza, porque normalmente é muito fácil qualquer um pegar um celular e consultar o valor de uma gacheta no Mercado Livre, e aí vê o preço da gacheta e se você cobra um valor justo, certo? Ele acha que você está cobrando muito caro. E mal sabe ele que dá trabalho para você ajustar a gacheta. Às vezes acontece de você conseguir ajustar a gacheta muito rápido, mas na maioria das vezes você perde um tempão, certo? Você tem que modelar a gacheta, aquecendo ela, você tem que, às vezes, mexer na dobradiça da porta para ajustar a posição, às vezes você tem que mexer até nos pés da geladeira, porque às vezes ela está fora de esquadro, então dá muito trabalho. Na área comercial, às vezes você tem que colocar até um trinco extra que não tinha para poder a porta fechar direito. Então o que eu faço? De fato, eu cobro bem cobrado, não para o cliente não aprovar, mas para se ele aprovar, valer o tempo que a gente perde para fazer esses ajustes. Certo? Se você domina todas as técnicas, certo? Essas que eu falei, tá certo? Modelar, ajustar, dobradiça, ajustar os pés, colocar um trinco quando necessário, ou uma dobradiça no caso de, por exemplo, área comercial, né? Balcões, essas coisas. Aí você consegue fazer esse serviço sem tomar prejuízo, tá bom? E se o cliente aprovar, você vai estar ganhando o suficiente, né? Cobrou um preço justo para o tempo que você vai perder. Se o cliente não aprovar, ok, vida que segue, vamos para o próximo atendimento. Valeu, vamos para o próximo aqui. O Nadir Rodrigues Santos, ele reagiu a um vídeo onde eu mostro a troca de um mecanismo de uma máquina de lavar Brastemp, tá? Se eu não me engano, a gente cobrou R$700 por esse serviço, e aí ele comentou o seguinte, por que eu falei do preço? Porque ele comentou sobre o preço, tá bom? Ele falou, nossa, não compensa, mais um pouco de dinheiro compra uma nova, porque uma máquina dessas deve estar custando uns R$1.500. Não, na verdade está por volta de R$2.000, certo? Uma máquina de lavar. Eu também arrumo máquina, mas só da família. Bom, Nadir, vamos lá. Quem decide se vale mais a pena arrumar ou comprar uma nova não é o profissional. Quem decide se vale mais a pena comprar uma nova, ao invés de arrumar, é o dono da máquina, certo? Então, sua obrigação é chegar e dar o valor do seu serviço, pelo seu serviço, baseado nas peças, baseado na dificuldade, certo? Que você vai ter, e baseado no que você conhece, certo? Então, você dá o preço e o cliente aprova se quiser. Então, não é por causa disso que você chega e vai baixar o preço tomando prejuízo, correto? Por quê? Porque você conserta a máquina, você tem que dar garantia, certo? Se você vê o serviço que foi feito, foi colocado tudo original, certo? Foi feito tudo, colocado original, e tudo isso tem valor, e a máquina voltou a ficar nova, e segundo até o seu padrão, né, ficou menos da metade do valor de uma máquina. Então não tem como dizer que valia mais a pena comprar uma máquina nova, tá certo? Então, arruma a máquina, você chega, dá o preço. Por exemplo, já aconteceu comigo uma vez, eu peguei uma geladeira, eu me lembro até uma Consul de uma porta só, há um tempo atrás, furado o congelador. Só que além do furo no congelador, tinha queimado também o compressor, certo? Porque deixaram funcionando, não sei se você sabe, quando fura o congelador, você tem que orientar seu cliente a não ligar a máquina de jeito nenhum. Só que tem cliente que, aliás, máquina não, geladeira, certo? Não ligar de jeito nenhum porque vai sugar água para dentro do motor, vai acabar estragando o compressor, certo? E eu peguei uma que estava, além do furo do evaporador, o compressor também tinha queimado. E era um furo tão grande que não dava para soldar. Então, eu falei para ele, olha, não tem, aqui
tem que trocar o evaporador, tem que trocar o compressor, certo? E aí eu passei o preço, e aí sim, o preço foi superior, ou pelo menos foi muito parecido com o preço de uma nova. E mesmo assim o cliente topou fazer. Eu ainda falei, olha, é o preço de uma geladeira nova. Não, mas eu quero que arrume essa daqui, eu gosto. Tem um tamanho bom, de fato era uma Consul, apesar de ser de uma porta só, ela era bem grande. E ele topou fazer. Qual é a minha obrigação? Minha obrigação é ir lá e fazer, tá certo? Estou sendo pago para isso, vou lá e faço. Eu não vou aconselhar o cliente, apesar que nesse caso eu até mencionei, que vai ficar muito próximo o preço de uma nova. Mas dificilmente ele achar uma igual àquela, certo? Com aquele tamanho, do jeito que ele gostava. E de fato, a gente fez um serviço tão bom que a geladeira ficou nova. O segredo não é o quanto você cobra, mas o valor que você entrega pelo que o cliente paga. Se você entrega de fato, é como no caso dessa máquina de lavar, que você assistiu aí a troca do mecanismo. Quem não assistiu, coloca aí quanto eu cobro pela troca de um mecanismo, que vai aparecer esse vídeo. Então, se você entrega um valor, certo, bom, certo, colocando peças originais, fazendo tudo bem feito, rapaz, o cliente vai ficar satisfeito e ele não vai ter que comprar uma máquina nova. Legal? Vamos pro próximo. Eu até dei uma pausada aqui no vídeo, tá certo, na gravação. Para quem não sabe, para quem não viu minhas postagens anteriores, eu tô passando uns dias aqui é a casa da minha irmã, tá certo? Ela mora em Teresina, no Piauí. Vocês não têm ideia como aqui é quente, ou lugar quente. Então eu pausei o vídeo um pouco, fechei a janela e liguei o ar-condicionado. Ninguém merece, eu já tô aqui brilhando, suando. Beleza? Vamos continuar por aqui. O Carlos 5794, ele tá reagindo a um vídeo que eu fiz. O título do vídeo é Por que ensino refrigeração na internet? Ficou um vídeo muito legal esse vídeo. Eu falo como é que eu comecei a ensinar, por que eu comecei a ensinar, ficou muito legal. E aí o Carlos 5794, ele fez um comentário aqui, ele diz assim, olha, melhor profissão que existe. Na pandemia não ficamos parados um único dia. Eu trabalho só, não fico parado nunca. Então, para quem quer aprender, deixa eu ver, não perca tempo, faça o curso do Ricardo. Legal? Será que eu li de propósito esse comentário para poder fazer o gancho, para te fazer aquele convite? Você que quer aprender a trabalhar com geladeiras, refrigeração de maneira geral, máquina de lavar, controlador digital, o lugar é aqui no Portal Refrigeração, mesmo para quem não sabe nada. Pode vir na confiança que comigo você aprende, tá bom? A gente começa do zero absoluto e à medida que você vai assistindo às aulas, você vai se desenvolvendo, evoluindo até se transformar num profissional altamente qualificado. Alguém que vai poder viver de refrigeração. E quando eu digo viver, é assim, ó, dizer adeus pro patrão, tá certo? Para carteira assinada, trabalhar por conta própria, pagar os boletos, sustentar a família, realizar seus sonhos, tá bom? Eu tô deixando aqui na descrição o link do Portal Refrigeração, portalrefrigeração.com, clica lá, tem todos os nossos cursos, combos, vem estudar comigo, tá bom? E mesmo você que já é profissional, já está na área, mas sente a necessidade de se aprimorar, se aperfeiçoar, é para você também, tá certo? Por exemplo, tecnologia inverter, é direto eu recebendo aqui no meu celular, né, nas mensagens aqui, olha, preciso aprender tecnologia inverter e tal, e precisa mesmo, tá bom? Você vai em qualquer loja, faz o teste, vai em qualquer loja, tipo Casa Bahia, etc, desse tipo, vai na seção de geladeira e vê se você consegue olhar atrás das geladeiras. Os compressores que estão vindo, todos estão vindo com a tecnologia inverter. Então, logo, logo, essas geladeiras estão entrando no mercado e logo, logo elas vão começar a precisar de manutenção. E aí, você tem que estar preparado para poder ganhar esse cliente. Beleza? Link na descrição, cara. O valor é muito acessível. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido. Bom, e agora respondendo ao Carlos, né, que na realidade não foi uma pergunta, foi um comentário de fato, quando veio a pandemia também, em que na televisão, no rádio se dizia, olha, vai ficar mais ou menos uns 15 dias em casa, não sei o quê, no máximo um mês. Aí eu falei, um mês, 15 dias dá para ficar tranquilo, né? Graças a Deus as finanças estão equilibradas. Só que aí passou os 15 dias, um mês, e os clientes ligando, eu falando, olha, a pandemia, tem que ficar em casa, não sei o quê. Aí, na hora que bateu um mês, eu falei, não tem jeito, não posso deixar meus clientes na mão. E aí, comecei a atender, lógico, tomando todos os cuidados, né, máscara e tal, e distanciamento. Quem quis trabalhar não ficou sem serviço. Inclusive, entrou na categoria de serviços essenciais, né, que não poderiam parar. Tá certo? Então, é uma profissão muito boa e eu não vejo um bom profissional, ele prospera. Prospera é o que eu digo, é o que eu falei para vocês. Paga o boleto e realiza os sonhos.
Beleza? Só não pode desanimar. Só não pode desanimar porque de vez em quando vão aparecer dificuldades. Tá legal? Dificuldades como essa daqui que eu vou ler agora. Bora lá. O Eleduda, ele fez esse comentário. Professor, estou com uma geladeira da F34 Electrolux, já testei tudo, e está tudo perfeito, e continua bloqueando. Aí fui ver e não está vindo corrente na saída dos conectores, da entrada da resistência. Creio que isso pode ser o motivo dela bloquear. Você poderia fazer um vídeo sobre isso? Pois todos, inclusive eu, só testo a resistência e os componentes, e quase nunca a alimentação. Observação, essa geladeira é de timer e não de placa. Então, aí é que tá. É geladeira frost free. Então o defeito que mais dá em geladeira frost free é justamente o bloqueio. Só que geladeira frost free é bloqueio de gelo no evaporador. Vamos falar direito, para não ficar dúvidas, certo? É o defeito que mais dá nas frost free, é esse. Então, o que você tem que fazer é entender tudo que está envolvido nessa questão de bloqueio. Então, a geladeira frost free, ela foi feita para fazer o degelo automático. Então, a cada 8 horas, mais ou menos, dependendo do modelo, ela desliga o compressor e aquece a resistência para fazer o degelo. E aí tem várias peças envolvidas nesse processo, tá bom? Em alguns casos, quando tem a placa eletrônica, ela está envolvido aí, no caso, a resistência, está envolvido o fusível térmico, está envolvido a resistência, fusível térmico, sensor de degelo, a própria placa de potência, tá certo? A fiação também, porque às vezes a placa de potência está mandando energia, mas não chega lá em cima, a fiação pode romper dentro do gabinete, então tem vários fatores. Por exemplo, nesse caso que o nosso amigo, deixa eu ver de novo aqui, o nome dele, Eleduda, colocou aqui, não usa placa eletrônica, então o timer pode estar com problema também. Para quem não sabe como funciona o timer é como se fosse um relógio com os terminais ali. Então ele tem um terminal, ele tem 4 terminais, um de alimentação, que é só para fazer o neutro, né, do motorzinho, ele tem um motorzinho que gira lá para ele funcionar, e o outro tem o fase, certo? Que o fase é quem distribui a energia, ora para o compressor, ora para a resistência, certo? Então, esse timer, se ele não estiver funcionando também, ele não manda energia ali para a resistência. Ele pode ter quebrado, parado, travado, certo? Como é que testa? Você vai lá com ele tem um botãozinho que você consegue girar ele e você coloca manualmente ele na posição de degelo. E aí, se ele estiver funcionando, estiver tudo ok, ele vai começar a aquecer a resistência. Então, o principal é você entender todas as peças que são envolvidas no processo. Quando você entende, fica muito mais fácil. E outra coisa muito importante é você observar como é que está esse bloqueio no evaporador. Por exemplo, existe o bloqueio completo do evaporador. Quando é bloqueio completo, normalmente tem a ver com alguma peça relativa ali à resistência. Mas às vezes tem um bloqueio que é um bloqueio que está só embaixo, na parte inferior do evaporador. Quando acontece isso, normalmente é um problema de drenagem. O dreno provavelmente está entupido. Aí pode ter várias razões para o dreno estar entupido. Às vezes juntou sujeirinha, algumas geladeiras têm aquele bico de pato lá embaixo, juntou sujeira, a água não tem como descer, e aí acumula e acaba congelando. Outras vezes cai aqueles isopor, né? Bolinha de isopor para dentro do dreno, também entope. Então, o importante é você saber ler o evaporador. Se você souber ler o evaporador, você descobre aonde está o problema e resolve. Beleza? Bom, deixa eu falar do pessoal que está com a gente aqui, nos ajudando a trazer esse conteúdo, certo? Os parceiros do canal, Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração. Alumax, Megapro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito mais. Uma infinidade de produtos para ajudar você, profissional de refrigeração. Procure os produtos da Brasweld em uma loja de refrigeração pertinho de você. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Ferramentas como engate rápido, chave locking, sacador de mecanismo, só que tem muito mais. Ferramentas que talvez você nem conheça e que estão fazendo muita falta na sua maleta. Entra no site da Samatec, samatec.com.br, certo? Vai na aba Elite e vai com calma, vai com tempo, porque tem muita ferramenta legal para você descobrir lá. Certo? E finalmente, porém não menos importante, Michand Gases Industriais. Michand, especialista, fornecedora de cilindros de nitrogênio, também nitrogênio, tá certo? Maçaricos, oxigênio, reguladores, tudo
nessa área a Michande tem com procedência e garantia e segurança. Eu tenho perguntado, você sabia que no mercado tem muitos cilindros de nitrogênio falsificados, certo? Colocando em risco você, seu cliente? Pois é, então, quer comprar com garantia de procedência? Michande, certo? Entra em contato, você que é da Grande São Paulo, vai direto, você já leva o cilindro cheio. Você que é de outras localidades do Brasil, você vai ter que comprar o cilindro vazio, tá? Mas a Michande, ela entrega em todo o Brasil, entra em contato. Valeu, muito obrigado pela companhia de vocês, muito obrigado por terem ficado até agora. E, primeiro, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa um comentário. Quem sabe o seu comentário se torna assunto do nosso próximo vídeo. Valeu, forte abraço, tchau.